O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui, Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Estamos meditando na Epístola aos Hebreus durante o mês de julho e hoje já é a nossa penúltima aula. Hoje falaremos sobre um tema muito importante. E lembro que vocês podem participar do nosso canal, não só de Hebreus, mas enviando aí perguntas, sugestões, suas dúvidas e assim por diante. Use o Facebook, a nossa página Apocalipse Sem Mistérios, ou acesse o nosso canal A Palavra Responde. E ali nos comentários você pode deixar também as suas perguntas e dúvidas e sugestões. Se não, use também o Instagram, outra rede social nós estamos presentes, pela qual você pode nos encontrar e falar conosco. Muito bem, penúltima aula de Hebreus, continuando com o tema exortações gerais. Na última, nós falamos sobre admoestações sobre o amor. Hoje, falaremos sobre a questão de relacionamentos com a liderança, um assunto importante, que o autor de Hebreus termina aí as suas exortações a todos os seus leitores, a todos nós, na realidade. Epístola aos Hebreus, exortações gerais, relações com a liderança. As exortações gerais começaram com uma série de assuntos relacionados ao amor fraternal e também o relacionamento com Deus. Além disso, o autor também exortara a igreja a se lembrar dos líderes passados, imitando a sua vida de fé, imitando os seus exemplos. Agora, a exortação vai recair sobre os presentes líderes. Inclusive, o próprio autor se inclui nessas questões que nós vamos falar hoje aqui. É um trecho bem curto aqui, nós vamos ver, são apenas 3 versículos, mas como eu disse, um assunto profundo, e que gera muitas polêmicas no corpo de Cristo nos dias de hoje. A questão da liderança, da obediência e sujeição à liderança. O tema, aqui que está sendo tocado, a questão da obediência e sujeição, por que ele gera tantas controvérsias? Devido a alguns movimentos neopentecostais, alguns movimentos eclesiásticos aí, principalmente aqueles que trabalham muito pesado a questão da obediência irrestrita aos líderes. Então, é por isso que a gente vai encontrar aí algumas resistências quanto à liderança. Mas, como eu falei até na primeira reflexão dessas exortações gerais aqui, a gente não pode generalizar o comportamento de líderes e achar que todos são iguais. Verso 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Esse é o principal versículo dessa passagem. O vocábulo traduzido como pastores aqui é o mesmo que aparece lá no versículo 7 e significa aqueles que lideram. Portanto, não está falando de um cargo, de um dom. Ele está falando de todos os que governam a igreja. Então, essa liderança, de maneira bem ampla, está sendo pedida essa obediência e sujeição. Então, líderes aqui, vamos falar os 2 pontos principais desse versículo. O que está sendo pedido aqui? Obediência mais a questão da sujeição. E a pergunta que eu faço para a gente aqui: em qualquer circunstância nós devemos obediência e sujeição a líderes? Essa é uma pergunta, deixarem aqui em aberto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Obediência e sujeição à liderança. Primeiro, queridos, essa obediência deve acontecer o tempo todo, e naquilo que é lícito e correto. Segundo ponto, nós podemos afirmar que essa obediência ela deve acontecer em 3 situações básicas. Quais? A primeira, em tudo quanto Deus ordenou na sua palavra e que os pastores e líderes nos exortam a realizar, a praticar.
É óbvio, se tudo que os pastores estão mandando está de acordo com a palavra de Deus, não há espaço para desobediência ou para insubordinação. Porque nesse caso, se nós não obedecermos, nós estamos indo contra os líderes, nós estamos indo contra o Deus que deixou as ordenanças que eles estão passando para a gente. Então, essa é a primeira situação. Então, se a ordenança está alinhada com a palavra, tem a ver com a palavra, não há o que se discutir, há que se praticar e obedecer. Segundo ponto, nas ordenanças convencionadas da sociedade, né, que têm importância para o bem-estar da igreja e que não vá ferir os princípios cristãos. Ou seja, a igreja está inserida dentro de uma sociedade que tem regras, que tem leis. E tudo aquilo que essa sociedade, né, convencionar, que tem que ser obedecido e observado por todos os cidadãos, porque nós somos cidadãos deste mundo também, né? Uma coisa que é muito comum se ouvir é que nós somos cidadãos de dois mundos, de certa forma. Então, é o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tudo aquilo que é convencionado e que vai contribuir para o bem-estar da igreja, nós também temos que obedecer. Com a ressalva ali, desde que não fira, né, os princípios cristãos da palavra de Deus. E terceiro, no caso, em questões de conveniência que promovam a ordem, né, a harmonia e que, mais uma vez, né, também não vão transigir com a fé cristã. Então, nessas três situações, não havendo transigência, né, com a fé nos dois últimos, estando de acordo com a palavra no primeiro, não há o que se discutir, né? Cabe a obediência, cabe a sujeição aí para que o corpo esteja em paz. Lembra, nós falamos sobre paz lá na exortação final do capítulo 12, né? Seguir a paz com todos, né? Que é uma das ordenanças que ele fala aqui, a paz com todos. Então, esses itens, todos eles colaboram para o bem-estar do corpo. E a motivação para fazer isso aí? Né? A obediência deve acontecer, por quê? Porque os nossos líderes, os nossos pastores, eles não estão ali fazendo aquilo que é de interesse próprio. Tá? Talvez você até pense, mas calma. Vamos partir do pressuposto que eles estão fazendo o seu chamado, obedecendo a voz de Deus ali e cuidando, né, das nossas almas, do nosso bem-estar, bem-estar do corpo de Cristo. Então, líderes que estão fazendo isso, que estão trabalhando dessa forma, né, de acordo com a palavra de Deus, amando a igreja, amando o seu ministério, né, vivendo fielmente, é por isso que nós devemos obedecê-los, ajudando-os a fazer com que isso cresça cada vez mais. Eles têm responsabilidades. Né? No caso aqui, ele fala, vão de dar conta dessas almas. Né? Ou seja, os pastores e líderes que estão nesse mundo aqui, eles vão dar conta a Deus por cada alma que o Senhor colocou nas mãos deles para cuidarem. Não, fica tranquilo quanto a isso. Nós não precisamos cobrar nada de ninguém. Eles vão já ser cobrados, não só no presente, mas também em tempos futuros. E tempo futuro é até pior, né? Porque pode ser que ainda tenha de consertar alguma situação. O autor aqui, por exemplo, de Hebreus, o tempo todo ele está evitando o quê? Evitando o afastamento, evitando o desvio, evitando a apostasia, evitando doutrinas estranhas que venham a entrar no meio daquele que é o seu rebanho. Então, esse é o comportamento que a gente espera de todo líder. Essa responsabilidade que eles têm diante de Deus. O apóstolo Pedro escreveu uma exortação aos líderes da igreja. Na sua carta, né? Na primeira carta, no capítulo 5. Olha o que ele diz nos primeiros versículos. Aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Essa é uma das exortações que a palavra de Deus tem
para os líderes. Tem muitas outras. Paulo vai falar bastante sobre isso na segunda, e na primeira e segunda epístola de Timóteo, no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, né? Deus faz exortações muito severas contra os pastores do seu rebanho, aqueles que ele confiou para cuidar do seu povo nessa terra. Então, confiando, né, que esses líderes estão conscientes, primeiro, da sua responsabilidade. Segundo, das consequências, né, inerentes, né, às suas atividades. Né, e que eles, né, por essa razão, por saber de tudo isso, não vão trilhar caminhos tortuosos, né, e nem vão levar o povo ao erro. Nós devemos obedecê-los, tá? Confiando nisso. Então, a partir dessa base aqui, não tem por que não obedecer aos líderes e pastores. E quando nós notamos, né, desvio de conduta, né, desvio ali de caráter em liderança, erros doutrinários, o que nós devemos fazer? Eu tenho que continuar obedecendo a essa liderança, fazendo o que ela manda? Aí cabe algumas considerações importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Primeiro, vamos lembrar que a responsabilidade pela salvação ela é pessoal. Isso é claro pelas Escrituras. Cada um dará conta de si mesmo. Isso significa que eu não vou poder me esconder atrás de ninguém na hora de prestar contas a Deus. Segundo, Jesus fala de maneira muito clara: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E ele fala para os fariseus: vocês percorrem o mundo para fazer um prosélito, e depois de ter o feito, o tornam 2 vezes filho do inferno. Por quê? Porque aqueles homens estavam levando aquelas almas à perdição, e não à salvação. Então, em casos de erros, nós temos que ser prudentes, agir com muita cautela, muita calma, conversar de repente, não temos de conversar com qualquer pessoa alardeando o problema, não é isso. Conversar com outros líderes, com pessoas que você sabe que têm experiência, que possam te dizer o que fazer em alguma situação. E lembrar que líderes são líderes e podem ser, e você pode ter consequências, como eu falei aqui, né, para a sua vida, mesmo eles estando numa situação de erro. Daí cabe muita prudência e cabe, então, agir segundo a direção de Deus em todo o tempo. Mas obedecer um líder que notadamente está indo para o inferno com as atitudes dele, é óbvio, eu não vou seguir esse líder, eu não vou obedecê-lo. Tá? E talvez arque com alguma consequência por isso, apesar de estar correto. São situações bem delicadas, tá? Mas que pede a atenção nossa, pede a atenção dos líderes, porque nós daremos contas de se fizermos o povo errar. Mas se o povo também agir de maneira errada, também eles vão ter problemas. Como os israelitas tiveram problemas lá no deserto ao se insurgirem contra Moisés. Agora, não havendo nada que os desabone, nada que os reprove ali, queridos, né? Qualquer atitude indevida nossa contra os líderes, isso vai aumentar o fardo deles, que já é um fardo bastante pesado, né? E nessa situação que eu falei, inverte o problema. Quem vai dar contas a Deus não são mais eles, né? Mas aqueles que estão causando transtorno ao corpo de Cristo e a uma liderança. Bom, temos que ser cuidadosos. E as consequências da desobediência? Eu coloquei 2 aqui. Primeira, né? Causar constrangimento, né, tristeza para uma liderança de forma indevida é pecado. E todo pecado, né, tem as suas consequências. Né? Sabemos disso. Segundo, líderes entristecidos tendem a se tornar menos profícuos nas suas atividades. Né? Para que eles façam com alegria. Vocês vão fazer isso com tristeza, enfrentando pessoas ali que se opõem, rebeldes sem causa, vamos dizer assim. Vamos pegar o exemplo de Coré, da Tonha Abirão lá atrás, que tornava a vida de Moisés complicada. E aí com isso afeta a harmonia do corpo. De novo nós estamos pecando se fizermos isso. E existem consequências para quem provoca isso no corpo de Cristo. Nós temos aqui alguns exemplos muito conhecidos, né, de desobediência. Nós temos a sedição de Arão e Miriam, lá em Números 12.
Arão só foi poupado de algum castigo divino porque era o sumo sacerdote. Senão, se ele sofresse qualquer coisa ali, como sofreu Miriam, ele estaria cortado do sumo sacerdócio. E aí Deus foi misericordioso com ele. Mas Miriam pagou o pato. Ou seja, ficou leprosa e ficou 7 dias fora do arraial. Na pior das hipóteses aqui, né, ela atrasou a viagem do seu povo por 7 dias, porque fala o texto que eles esperaram ela ser curada antes de continuar. Temos também Coré, Datã e Abirão, de Números 16. Como falei agora há pouco, né, uma rebeldia contra a liderança de Moisés, contra o sacerdócio de Arão. E o que aconteceu com esses homens? Fala que a terra os engoliu vivos, a eles e o que é pior, as suas famílias. Então, quando nós somos rebeldes sem uma causa devida, simplesmente nos insurgimos contra lideranças, nós estamos escolhendo problemas para nós e para aqueles que nos cercam. Pense nisso. E por último, muito conhecido, Ananias e Safira, né? Que também, foi desobediência? Foi desobediência, sim, né? Mas obediência, sim, não seguir os princípios que estão sendo ensinados pelos apóstolos, que alguns estavam cumprindo fielmente. Eles acharam que podiam burlar essa situação em proveito próprio. E a consequência nós sabemos muito bem, né? A morte. Versículo 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Intercessão em favor da liderança, é o que ele está pedindo aqui. Orem por nós, né? Nós temos exemplos aqui muito interessantes de intercessão, de ajuda do líder, né? Apoiar o líder durante o trabalho dele. Arão e Hur, a famosa história que Moisés está com as mãos estendidas ali, sobre a batalha onde Josué está enfrentando os amalequitas, né? E Moisés se cansa, ele precisa de apoio. Então Arão de um lado, Hur do outro, põe uma pedra ali, seguram as mãos de Moisés para que ele continue ele também a sua intercessão pelo conflito que estava acontecendo lá embaixo. A igreja primitiva de Atos 12, Tiago foi morto à espada e Pedro estava preso e também seria morto. Mas fala que a igreja fazia intensas orações por Pedro. E Deus o livrou, né? Não teve o mesmo destino que o apóstolo Tiago. Então, queridos, né? O autor aqui, olha o que ele fala, né? Ele também está consciente da responsabilidade dele, né? Tendo boa consciência, ou seja, nós queremos fazer o que é certo. Tendo uma boa consciência, estamos nos portando devidamente. Então, orem por nós, intercedam por nós, né? Porque ele sabe da necessidade que ele tem de cobertura espiritual, de apoio espiritual, no caso. Versículo 19. E rogo-vos com instância que assim o façais, ou seja, orem mesmo, para que o mais depressa vos seja restituído. Ele estava também sofrendo as consequências do seu ministério, do seu testemunho. Ele estava preso. Né? Isso é um exemplo. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo, também preso ali em Roma. Lá em 2 Timóteo, ele vai falar também sobre essa questão de oração, da intercessão por ele, né? Ele também pede para que a igreja ore, para que Deus o guarde naquela situação, Deus o restitua, né, ao trabalho. E lá no caso de 2 Timóteo, nós sabemos que isso não aconteceu, né? Paulo acabou sendo martirizado. Mas aí entramos em outras questões que vamos conversar aqui. Então, as palavras finais do autor, né, no caso aqui, algumas coisas que o autor vai falar agora, essa questão da prisão, e outras coisas que ele vai falar depois nos votos finais, a gente vai ler amanhã, faz com que alguns pensem, né, na autoria paulina para a Epístola aos Hebreus. Porém, queridos, os argumentos que são apresentados aqui não são suficientes, né, nem contundentes para a gente afirmar um negócio desse. Então, Hebreus, não sabemos o autor e acredito que vai ficar assim até a eternidade. Concluímos então exortações gerais das epístolas aos Hebreus e basicamente concluímos hoje aqui a epístola em si. Falta bem pouquinho agora para a última aula, só alguns votos, algumas considerações finais e alguns comentários que eu ainda farei amanhã. Tá? No entanto, o principal da epístola terminamos aqui hoje. Agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus,
Queremos hoje, Senhor, especialmente orar, Pai, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, Senhor. Pedindo que a tua mão, Pai, a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre eles. Que o Senhor os revista, Pai, cada vez mais de unção, sabedoria, capacidade, de forças, ó Deus, para que eles possam realizar o seu ministério, realizar o seu chamado, Pai. E chamado que veio-nos aqui é cuidar das almas, Pai, velar por elas, ensinar, instruir, Pai. Tudo isso dentro da tua palavra, Senhor eterno. Pai, guarda aqueles que estão sendo perseguidos em todo o mundo, Pai. Guarda, Pai, aqueles, Deus, que estão sofrendo com membros, às vezes, que sem nenhuma causa estão criando tristeza, estão criando um fardo ainda mais pesado para que eles carreguem, Pai. Dá-nos sabedoria, Deus, para nos comportarmos em relação à nossa liderança. Enquanto liderança, dá-nos sabedoria para nos comportarmos também em relação ao povo, ó Deus. E assim, Pai, haja paz no corpo de Cristo, Pai. Haja paz, Deus, entre nós. Senhor querido, em nome de Jesus, aqueles, Pai, que estão laborando em erro, Senhor, seja do corpo, seja na liderança, que o Teu Santo Espírito encontre espaço para trazer a luz, para trazer a verdade, para trazer arrependimento, Deus. Porque sem arrependimento permanecemos no pecado, e se permanecemos no pecado, nós permanecemos na morte, Senhor. Por isso, Deus, hoje a minha oração é que o Senhor compadeça do corpo de Cristo, da Tua igreja, tão dilaceradas às vezes por tantas questões, Pai. Às vezes justas, às vezes injustas. Aliás, na maioria das vezes quase que injustas, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria ao povo, à liderança, Pai, e nos ajuda a cumprir nesse mundo aquilo que realmente importa, que é salvar e alcançar os perdidos, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, como vimos na última aula, amanhã fechamos com votos e saudações finais e mais algumas coisinhas aí. Deus te abençoe e até a última aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.